Se você vive perdendo o controle, não é porque você é fraco, não é falta de caráter, não é falta de disciplina e muito menos falta de vontade. O problema é outro. Você foi ensinado a acreditar que autocontrole nasce da força de vontade, que é só querer mais, que é só aguentar firme, mas isso não se sustenta na vida real. Força de vontade é limitada, ela acaba quando você está cansado, ela some quando a pressão aumenta, ela falha justamente quando você mais precisa. E se isso que eu estou falando já fez sentido para você até aqui, deixa um like nesse vídeo agora. Não por mim, mas para esse conteúdo chegar a mais pessoas que estão se culpando por algo que nunca foi falta de força. Ninguém sustenta autocontrole vivendo no caos. Você não perde o controle porque não tentou o suficiente. Você perde o controle porque está tentando resolver no momento errado. O autocontrole não nasce no pico da dificuldade. Ele não aparece na hora da tentação. Ele não surge quando tudo já saiu do eixo. O erro não acontece ali. O erro acontece muito antes, quando você vive sem estrutura, sem organização interna, sem base diária. Depois se cobra como se tivesse que ser forte no meio do descontrole. Isso não é maturidade emocional, isso é improviso. E improviso não sustenta ninguém. Talvez você já tenha vivido exatamente isso. Você começa animado, decidido, começa convencido de que agora vai. Nos primeiros dias até funciona. Você se controla, você resiste, você sente que está no comando. E aí o tempo passa, o cansaço aparece, a rotina aperta, as pressões aumentam e de repente você faz exatamente aquilo que você jurou que não faria de novo. Não porque você quis, mas porque alguma coisa em você cedeu. E aí vem a parte mais pesada, a culpa, a frustração, a pergunta silenciosa: por que eu nunca consigo sustentar? Você olha para si mesmo e começa a acreditar que o problema é você, que você não tem disciplina, que você é fraco, que você sempre estraga tudo no final. Mas deixa eu te falar uma coisa, com clareza. Esse ciclo não é exceção. Ele é um padrão de quem tenta viver no controle sem uma estrutura clara. E se isso que eu estou descrevendo agora parece a sua história, se inscreve aqui no canal agora, porque esse tipo de conteúdo não é uma motivação de um dia, é a construção de base. E se você quer aprender a se organizar por dentro, para não viver sempre começando do zero, esse canal é para você. O problema nunca foi começar. Você começa. E você sabe disso, que você começa. O problema mesmo é sustentar quando a emoção pesa, quando a mente cansa, quando o corpo já não responde mais. É aí que a força de vontade falha. Não porque ela é inútil, mas porque ela foi colocada para fazer um trabalho que nunca foi dela. Força de vontade não foi feita para sustentar uma vida desorganizada. Ela só funciona quando existe base. Agora vem a parte que muita gente não gosta de ouvir. Força de vontade não é infinita. Ela acaba quando você está cansado. Ela some quando o estresse aumenta. Ela falha quando a pressão aperta. E sabe quando isso acontece com mais frequência? No final do dia. Você passa o dia inteiro tentando se controlar, tomando decisões, resolvendo problemas, segurando emoções. E quando chega a noite, não sobra força alguma. E é aí que você perde o controle. Não porque você é fraco, mas porque você tentou sustentar tudo à base da força de vontade. E isso não é autocontrole, isso é sobrevivência. E é aqui que está a verdade que muda tudo. Força de vontade é limitada, estrutura não.
Quem vive sem estrutura depende de esforço o tempo inteiro. Quem constrói uma estrutura alicerçada reduz a necessidade de esforço. É por isso que tem gente que parece naturalmente disciplinado. Não é dom, não é talento, é organização interna. Entende? E se você está percebendo agora que o seu problema nunca foi falta de vontade, mas falta de estrutura, eu preciso ser muito direto com você. Se você vive no piloto automático, começa, para, se culpa, recomeça. O Desperta foi criado exatamente para isso. Ele é um treinamento para te tirar do automático e te ajudar a construir uma estrutura interna antes de tentar se controlar de novo. O link está aqui na descrição, sem promessa mágica, sem motivação vazia, só clareza como base. E presta atenção nisso daqui. Enquanto você tenta se controlar sem organizar a vida, você continua perdendo no mesmo ponto de sempre. Não porque você não quer, mas porque você está lutando do jeito completamente errado. Autocontrole não é uma habilidade isolada. Ele é um efeito colateral. Ele aparece quando algumas coisas estão alinhadas e desaparece quando elas não estão. O erro é tentar resolver tudo no nível da emoção. Você tenta controlar emocionalmente, vive cansado fisicamente, você tenta clareza mental, vive no excesso de estímulo, você tenta ter equilíbrio interno sem nenhum sentido que sustente o dia. Isso não fecha. Autocontrole nasce da soma de 4 coisas básicas: energia no corpo, clareza na mente, estabilidade emocional e sentido interno. Quando um desses pilares falha, os outros tentam compensar. Se o corpo está exausto, a mente fica fraca. Se a mente está confusa, a emoção governa. Se a emoção governa, o autocontrole some. E aí você tenta resolver tudo com força de vontade? Porra, aí é sacanagem, né? Mas a força de vontade não foi feita para sustentar um sistema quebrado. Ela só é o último recurso. O problema é que a maioria das pessoas vive usando o último recurso o tempo todo. Isso cansa, isso desgasta, isso gera recaída sempre. Por isso o autocontrole não aparece quando você mais precisa. Não porque ele simplesmente não existe, mas porque você está tentando acessá-lo sem base nenhuma. Quando existe estrutura, o autocontrole quase nem é percebido. Ele não exige luta constante, ele não exige negociação interna o tempo todo. Ele simplesmente acontece porque a vida está organizada o suficiente para não te empurrar para o limite o tempo inteiro. E é aqui que muita gente se confunde de verdade. Elas acham que precisam se controlar mais, quando na verdade precisam se estruturar melhor. Depois que a pessoa entende que força de vontade não sustenta tudo, a mente tenta negociar. Ela cria atalhos. Eu vou tentar me controlar mais. Segunda-feira eu começo. Quando eu estiver melhor eu mudo. Agora não é o momento. Isso parece maturidade, mas na verdade não é. Isso é adiamento disfarçado. Porque quem espera o momento ideal continua vivendo do mesmo jeito, enquanto espera. E quem tenta se controlar mais sem mudar uma estrutura, só acumula frustração. Presta atenção nisso. Toda vez que você tenta resolver no esforço aquilo que é falta de estrutura, você se cansa 2 vezes. Cansa por tentar e cansa por falhar. E aí surge a narrativa mais perigosa de todas. Talvez eu seja assim mesmo. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu nunca consiga. Isso não é verdade. Isso é consequência de método errado. Você não está falhando porque quer mudar. Você está falhando porque está tentando mudar no lugar errado.
Autocontrole não é uma decisão isolada, é um resultado de pequenas decisões bem distribuídas ao longo do dia. Quando você ignora isso, o cérebro sempre escolhe o caminho mais fácil, não por maldade, mas por sobrevivência. Por isso, promessas feitas no auge da emoção raramente são cumpridas. Não falta sinceridade, falta base. Por isso que motivação não funciona, muitas vezes. Enquanto você busca atalhos, vai continuar voltando para o mesmo ponto. Porque o caminho não é tentar mais, é organizar melhor. Então, se o autocontrole não nasce da força de vontade, do que ele nasce? Ele nasce de organização diária, não de uma vida perfeita, não de intensidade, não de grandes viradas, mas de uma estrutura suficiente para você não precisar se salvar toda hora. Autocontrole começa quando você para de viver no improviso, quando o corpo tem rotina mínima, quando a mente não vive em excesso de estímulo, quando a emoção não precisa gritar para ser ouvida, quando existe algum sentido sustentando o dia. Nada disso é extremo, nada disso é heróico. Realmente é o básico e é o que funciona. E é exatamente por isso que quase ninguém faz. As pessoas querem se controlar no pico do problema, mas não querem organizar a base. Querem vencer a tentação, mas não querem ajustar o ambiente que está em volta. Querem clareza emocional, mas não criam um espaço interno dentro delas mesmas. Querem disciplina, mas vivem cansadas. Autocontrole não é lutar contra si mesmo, é parar de se colocar em situações onde a luta ela é inevitável. É reduzir decisões desnecessárias, é respeitar limites reais, é parar de exigir força de onde só existe aquela exaustão. É isso, começa pequeno, não com tudo ao mesmo tempo, mas com o suficiente para não cair sempre no mesmo lugar. Quem constrói estrutura não vive tentando se controlar, vive governando melhor a própria rotina. Se você prestar atenção em tudo que a gente falou até aqui, uma coisa fica bem clara. Autocontrole não é um dom, não é sorte, não é força de vontade, é consequência. Consequência de estrutura de organização, de responsabilidade com a própria vida. Enquanto você tentar controlar sem estrutura, vai continuar vivendo cansado, culpado e frustrado. Não porque você é fraco, mas porque você está tentando vencer no braço um jogo que se vence na base, aqui dentro. A pergunta agora não é se você vai perder o controle de novo. Isso vai acontecer. A pergunta é: você vai continuar tentando do mesmo jeito ou vai mudar a forma de jogar? E agora eu quero saber de você. Você concorda com isso ou discorda? Autocontrole é força de vontade ou é estrutura? Comenta aqui embaixo para me saber, estrutura ou força? Eu leio os comentários e isso me ajuda a saber que tipo de conteúdo aprofundar nos próximos vídeos. Começa pelo comando e bora se desenvolver!